Olá, pessoal. Boa noite. Estamos começando aqui a live que vai contar com a professora doutora Luísa Escher Furtado, que vai nos falar um pouquinho sobre a obra do Paul Preciado. Eu vou convidar aqui a professora Luísa para estar com a gente. Estou chamando aqui a Luísa. Entrando agora. Muito bom ter todo mundo aqui. Na alegria. Opa! Oi, Luísa. Olá! Oi! Tudo Tudo bom, bom? Nelly? Tudo bem? Boa noite. Boa Casa Plural. noite. Casa Plural, muito feliz aqui com a sua presença, com essa live, né? Que é a primeira de muitas. E hoje a gente está aqui, né, pessoal, então, com a professora doutora Luísa Escher Furtado, que é uma mulher amazônica, né? Psicóloga, psicanalista, professora com 2 mestrados, professora doutora, e vai contar para a gente um pouquinho do percurso dela hoje e vai nos falar um pouquinho sobre a obra, né, do Paul B. Preciado, que é esse filósofo transfeminista, e a gente queria saber um pouquinho, Luísa, de você, então, pedir para você se apresentar do modo que você acha melhor, contar para a gente quem é o Paul, como você se aproximou da obra dele, e a gente quer te ouvir. Fica à vontade. Muito bom ter você. Boa noite, gente. Primeirissimamente, eu quero agradecer, Nelly e Casa Plural, pelo convite. É sempre, é sempre desafiador. Acho que falar do Paul, né, dessa obra, desse trabalho e desse filósofo vivo é sempre desafiador, porque o Paul tem uma escrita e uma existência no mundo que é sempre muito convidativa, né? Convida você a pensar, a praticar, a atuar a revolução, o enfrentamento dos poderes instituídos. Vou contar um pouquinho, né, sobre como é que eu conheço. Pô, eu me formei em Belém, em psicologia, e fui fazer mestrado em Fortaleza. Isso nos anos em 2009. E aí, nesse momento, começou, né, quando eu estou fazendo mestrado, começa a circular xerox, né, antigas xerox, borradas, mal feitas, de Paul. O meu orientador na época, Ricardo Pimentel, passou assim uns 2 capítulos, um capítulo do Manifesto Contrasexual, um capítulo do texto Junk, e a gente foi lendo aquilo e era o mesmo momento, eu já vinha, né, era uma feminista de carteirinha, assim, vinha de movimentos feministas desde Belém, e quando eu conheço a obra do Paul, dá uma mexida em tudo aquilo que a gente estava estudando até então sobre gênero, sobre, né, estava lendo Judith Butler, tinha lido John Scott, lia também pessoas brasileiras, mas a gente estava, né, Juraci Tonelli, enfim, várias pessoas estavam discutindo gênero. Eu vinha dessa perspectiva acadêmica que estava discutindo gênero, e quando eu leio o Manifesto Contrasexual, eu pensei assim, nossa, mas isso aqui dá uma virada em toda a construção que a gente tinha de gênero como a partir do campo da linguagem, né? Que eu acho que naquele momento a gente estava discutindo isso, né? Que gênero era uma construção social feita a partir do sexo, que gênero implicava performances, que gênero implicava atos de fala. E aí Paul traz uma proposta absurdamente material e concreta, né? E, e também bastante, sempre muito convidativa, sempre muito propositiva de como você pode piratear esse estar no mundo marcado pelas identidades
sexuadas, né, pelos movimentos generificados. E aí eu li aquilo e disse, nossa, mas eu preciso conhecer essa pessoa. E efetivamente fui atrás de tentar fazer um doutorado com ele, né, consigo, na época a gente estava em Ciências Sem Fronteira, então também essa possibilidade de estudar no exterior era uma possibilidade, né, aparecia para a gente que não era antes disso, né, a não ser para a elite brasileira, mas até então era impensável para estudar fora, mas naquele momento vem Ciências Sem Fronteira, Dilma Rousseff no poder, e a gente pensando nisso, e aí eu escrevo para a Esparça, que é a editora do... Consigo comprar um texto junk, escrevo para a Esparça e mando uma mensagem, um e-mail para Paul, e Paul me responde, assim, da maneira mais doce possível, assim, abraços calorosos, é uma pessoa, assim, muito aberta, né? Apesar de uma pessoa muito tímida, é uma pessoa muito aberta também. E aí me responde um e-mail querido, mas também muito fechado, e eu efetivamente consigo fazer um doutorado na França, que não era com ele, em psicanálise, né? Pensar psicologia clínica, mas eu insisto com esse sonho e em determinado momento vou a Barcelona, né? Consigo fazer um processo seletivo para o mestrado em práticas museísticas do MACBA, do Museu de Arte Contemporânea, e da Universidade Autônoma de Barcelona. E aí, efetivamente, vou trabalhar com Paul. E aí, hoje eu queria compartilhar um pouquinho com vocês de como é que eu vejo a obra de Paul, a obra e o trabalho, né? Porque acho que Paul é um filósofo que tem um trabalho dentro da academia, né? Tem livros publicados, é uma referência, né, em textos, mas Paul também é uma pessoa muito importante na atuação do mundo da arte hoje, né? Um curador bastante que movimenta muitas coisas. E também é um escritor de crônicas, né, para jornais, então acho que vou contar um pouquinho como é que eu leio assim essa obra de Paul. Tá, posso só te perguntar uma coisa? Vai lá. O que que você escreveu no e-mail que ele respondeu? O que que você falou? Nossa! Isso já faz quase 20 anos, né? Deixa eu pensar. Hoje estamos em 2023, isso faz mais de 10 anos, faz 15 anos, mas acho que eu escrevi alguma coisa tipo assim, Pô, eu me chamo Luísa, sou uma mulher que vem da Amazônia, consegui comprar esse livro, parabéns pela distribuição, por conseguir fazer chegar até aqui, estou me entendendo como uma mulher lésbica, talvez algo por aí, né? Tô começando a pensar sobre essas, né, como que essas práticas sexuais também têm uma importância política, e fiquei completamente transbordada, acho que era alguma coisa assim, com uma leitura, assim, e quero assinar esse contrato contrasexual aí, né, que ele propõe no manifesto contrasexual, né, que ele propõe um contrato, efetivamente, né, e aí eu li e pensei assim, esse contrato eu quero assinar. Acho que alguma coisa por aí. E aí falei, estou terminando um mestrado e sonho em fazer um doutorado. Como é que é? Você é professor de Paris 8? Dá para chegar? Aí ele me disse, ai, Luísa, que carinho receber uma mensagem assim, nananã, tão calorosa. Na época, ele assinava como BP, né? E a gente chamava, quando eu o conheci, anos depois, de Beto, né? Mas aí era isso, eu me lembro que o fim foi um e-mail super curtinho que ele me respondeu, mas eu me lembro que terminava assim, abraços calorosos BP. Uau, abraços calorosos, deixa eu conhecer isso melhor, algo por aí. Legal, já te recebeu o seu desejo, né? Interessante aí, né? O que te tocou da obra dele. Total, né? E a relação com ele é uma relação interessante nesse sentido, assim, Paul é muito reservado, uma pessoa super reservada, sendo uma pessoa enorme, assim, muito alta,
muito magrito e alto, assim, e uma pessoa super reservada. Você não imagina que ele escreve o que ele escreve, assim. Olha. Mas muito um olhar atento, caloroso, e no processo de orientação da minha dissertação, eu escrevi uma dissertação, eu cheguei com ele com uma escrita muito acadêmica naquele momento, estava fazendo um doutorado na França, que foi terrível, e com muitos, precisando me provar muito. E aí eu chego com ele com essa escrita super acadêmica e tal, e ele me olhou assim, a gente tinha aulas dentro do museu, né? Ele me olhou e disse assim, primeira vez, né? Primeira orientação, ele me olhou e disse assim, agora finge que a gente está dentro do museu. Aí eu, ele, então vamos pensar isso desde esse campo aqui, vamos pensar isso desde o campo do museu, desde o campo da arte. E aí eu conto para ele toda a história de Alcoólicos Anônimos. Eu estava num momento assim estudando muito, minha tese é sobre essa construção do sujeito alcoólico. E ele me diz assim: pô, mas Luísa, você tem uma cartografia, você sabe todo o movimento expansionista dessa associação pelo mundo, vamos fazer uma cartografia. Eu vou lá, faço. Nunca fui muito boa com arte, né? Eu sempre me interessei muito mais por esse mundo corporal da arte. Vou atrás dele em busca de estudar performance. Minha mãe era professora de educação física. Eu cresci dentro de uma academia, então sempre dancei, sempre gostei desse mundo mais do corpo. Hoje faço teatro. E aí ele chega comigo com essa ideia de cartografia, e eu, uau, e aí eu fui para as artes visuais, recortar, colar, construir imagem. Tá dando eco na minha voz? Olha, para mim, não. Deixa eu Agora, botar. agora eu acho que melhorou. Ah, tá. E aí eu fui fazer cartografia e escrever. Quando eu termino o trabalho, ele diz assim, eu sempre fui ruim de títulos e eu sempre tive bons orientadores para títulos, assim. Sempre meus orientadores souberam me dar títulos bons. Aí disse assim, mas isso aqui é uma cartografia ébria de Alcoólicos Anônimos. E eu disse, efetivamente, é uma cartografia ébria, né? E aí ficou esse título, assim. Então, devo muito a essa construção, né, que Paul dá na minha escrita, que é de trazer ela para um lugar de militância e para um lugar mais popular, né? Apesar de sempre ter sido muitos anos, muito antes de conhecê-lo, alguém da militância e gostar do chão, né, da política de base, poder infiltrar essa linguagem nos territórios acadêmicos, sem dúvida, eu devo a ele. Eu acho que até mesmo um processo de saída dos territórios acadêmicos para entender que a gente pode escrever e que é importante a gente fazer uma construção conceitual em textos da militância, né? Que eu acho que hoje é o que eu faço em Brejeiras, por exemplo, que é uma revista da qual eu sou editora. Sim. A partir do diálogo com a norma, uma criação, né? Que possa superar isso. Enfim, vamos. Eu acho que tem uma coisa terrorista nos textos de Poe, né? Acho que tem uma célula. Eu costumo dizer que ele está sempre propondo ficções vivas revolucionárias, né? Para quem pôde assistir Orlando, que é o filme que ele dirigiu, que passou agora esse mês no Festival do Rio, ganhou o prêmio. Em Orlando, o Paul ele pega essa biografia da Virginia Woolf, que, né, que se chama Orlando, e ele chama isso de uma autobiografia. E aí ele fala que é uma autobiografia dele, é a sua autobiografia, mas ele faz com que esse personagem Orlando sejam muitos outros personagens principais. Não, muitas pessoas trans, muitas pessoas não binárias, muitas pessoas de gênero fluido, crianças, adultos, pessoas velhas, né? Então ele vai trabalhando essa ideia de uma autobiografia multitudinária. E acho que todo o trabalho de Paul tem essa pegada. Todo não, mas posso dizer, né, que Orlando, o filme, é uma autobiografia multitudinária. Aquilo que o discurso dele que se tornou um livro também, né, que é Eu Sou o Monstro que Vos Fala, relatório para uma academia de psicanalistas, é uma autobiografia multitudinária.
Um Apartamento em Urano, que é uma coletânea que ele tem, né? Um livro que é uma coletânea de crônicas. Um Apartamento em Urano, Crônicas de Travessia, que é um livro que ele coleta, que ele publica em 2019, que ele coleta os textos que ele escreveu para o Libération, que é um jornal francês, de 2010 a 2018. É um lugar onde ele trabalha. Ele vai desde do processo dele de transição, a relação dele com o fim de um casamento, passar um processo, né, por uma entrada de revista num aeroporto. O tempo inteiro ele traz as experiências dele como experiências que têm a ver com a experiência de uma multidão. Né? Ele nunca, ele sempre está falando dele, sempre está contando sobre as experiências, sempre está contando da vida, mas sempre pensa que a vida dele não é uma história individual e está sempre fazendo essas conexões políticas no trabalho. O Paul, ele chega a desenvolver um conceito que é o de somateca, né? Ele pensa o corpo como um arquivo de muitos, um arquivo soma, né? Um arquivo de muitos e diferentes elementos que não atravessam apenas o corpo humano e que nem tudo que é vivo, né? E que nem tudo que pode ser considerado individual é humano, tanto é que ele se chama de monstro. Ele tem toda uma discussão, e é uma parte importante da militância e da vida dele, toda uma discussão ecológica, né? Ou é vegano, ou é uma pessoa que tem uma preocupação e que está sempre pensando a relação interespécies e pensando quem é o sujeito, quem é cidadão, quem não é cidadão, quem fica de fora, quem fica de dentro, a partir muito também desse lugar da colonialidade. Apesar de ser alguém que escreve desde esse corpo muito europeu, muito branco, né, e muito privilegiado do ponto de vista econômico, e isso traz infinitas aberturas a críticas que a gente precisa construir, né? Acho que o curso ele é pensado em 3 encontros. O primeiro encontro é baseado principalmente no texto Multidões Queer, para a gente pensar qual é a proposta política, né? Para a gente pensar esse corpo multitudinário, como é que ele pensa essa multidão. Um segundo encontro é para a gente discutir texto junk e o manifesto contrasexual. E o terceiro encontro é para a gente pensar como é que reverbera essa obra dele, principalmente como é que ela reverbera aqui na América Latina. E aí pensei em fazer isso a partir de um livro que eu fui chamada para escrever um artigo, mas sem dúvida nenhuma a maior virtude desse livro não é eu ter escrito um artigo, ele é um livro interessantíssimo chamado Metafísicas Sexuais, Canibalismo e Devoração de Paul Preciado na América Latina, que tem como organizadores o Martin Bukowski e o Brian, e que tem artigos de grandes amigas, tipo Tertuliana Lustosa, que é uma mulher travesti do funk hoje em dia, que tem artigo de Duen Saki, que é um grande amigo meu também, que estudou comigo em Barcelona e é um artista plástico incrível, e artigos de muitas outras pessoas pensando como é que essa obra de Paul reverbera na América Latina e também a partir também das discussões do queer, né, do com C, U e R, e a partir desse nosso lugar mais tupiniquim, desse nosso lugar de críticas aos processos de colonialidade mesmo desses nossos corpos que ocupam outro lugar no mundo, que tem outro passaporte, outra passagem pelos aeroportos, pensando assim. Agora, Luísa, só uma coisa, pode explicar para a gente, né? Esse ponto do queer, por exemplo, né? Só para dar um contexto aqui para quem não tem. Uhum. Boa a questão nele. Na década. Paul chega nos Estados Unidos em 1991 para fazer doutorado, para estudar, né? Num momento que ele conta isso, né? Que tem uma entrevista super interessante dele que foi traduzida há muitos anos para o português. Acho que foi um dos primeiros textos que eu li dele em português, que é uma entrevista, desacordos sobre arte política e esfera pública.
com o Jesus Carrilho, que hoje eu acho que ele trabalha no Reina Sofia, que é um curador de arte importante na Espanha, em que ele conta que quando ele chega nos Estados Unidos em 91, ele está vivendo um processo em que as universidades estão mudando, né, desse lugar do estudos de mulheres para estudos de gênero, né, e começa a trazer essa discussão sobre os estudos de gênero. Nesse momento, fim dos anos 80, início dos anos 90, nos Estados Unidos, a militância feminista tem uma grande polvorosa sobre quem é o sujeito do feminismo, né? Quem é que pode entrar nas reuniões feministas? Essa é uma discussão que a gente tem até hoje, né? Quem é mulher, quem não é mulher, como é que a gente faz? É um feminismo para quem? Para que corpos? Quem é considerado cidadão, quem não é? Existe um livro super interessante que traz assim todo um apanhado, desde artes gráficas, poesias e textos acadêmicos, chamado Esta Ponte Minhas Costas, Este Puente Mi Espalda, feminismos das mulheres de cor e latino-americanas, eu acho, talvez seja esse o subtítulo, mas que tem a Cherry Clark, que tem a Glória Anzaldúa, que tem uma porção de ticanas, né? Uma porção de mulheres filhas, né, de pessoas latino-americanas que nascem nos Estados Unidos, uma porção de mulheres negras, uma porção de mulheres latino-americanas mesmo, pensando esse lugar do feminismo, fazendo uma crítica ao feminismo branco. Esse movimento lésbico muito marcado, muito aliançado com o movimento de pessoas trans, principalmente mulheres trans nos Estados Unidos, vai construindo uma cena que vai sendo chamado de movimento queer, né? Queer no sentido do inglês, dessa ofensa, que é o viado, o estranho. Então, essas mulheres trans que vão irrompendo e vão dizendo, vão se movimentando e vão dizendo isso que a gente faz também é feminismo, ou que vão construindo essa crítica ao feminismo, esse movimento que é de pessoas que não... a J. Mombassa tem um texto super interessante que ela diz assim, J. Mombassa é uma artista não binária, trans, natalense, uma pessoa negra, que ela diz assim... o queer são as pessoas que têm medo da polícia, né? Existem as pessoas que chamam a polícia e existem as pessoas que têm medo da polícia. São as pessoas que sabem que a polícia está a serviço de um Estado que as persegue. Então, todo esse lixo urbano, toda essa população de migrantes, de gente preta, de gente latina, de gente trans, de gente não binária, de sapatonas muito, muito butt, de todo esse povo que não estava cabendo nesse feminismo e que estava, né, lutando para se afirmar a partir desse lugar que te insultam, né? Então, desde esse lugar eu sou sapatona, eu sou viado, eu sou... Então, deixa eu te mostrar o que isso é como potência política, para além de um insulto. Como é que eu pego esse insulto e transformo ele em algo que pode construir aliança, né? Eu fico pensando quantas vezes na minha vida eu andei na rua e fui chamada de sapatão e senti medo, e senti vergonha. Como é que eu posso pegar esse insulto que me faz ter medo, que me faz ter vergonha, que me faz querer me esconder e transformar ele na bandeira com a qual eu me enrolo para me mostrar? Isso a gente pode pensar que é o movimento queer. A partir disso, vão se construindo também... a gente fez em Brejeiras uma entrevista com a Iodex Espinosa, que é uma sapatona preta, importante nome do feminismo decolonial, da República Dominicana, que ela diz que a teoria queer que chega na América Latina vem muito lavada de raça e classe, né? Ela chega no Brasil, pensando especialmente, e na América Latina, muito por acadêmicas brancas, muito por acadêmicos, homens gays brancos,
que vão trazendo isso para pensar sua própria militância, seus próprios processos de exclusão dentro da academia, mas que trazem isso desde um lugar muito marcadamente teórico, muito marcadamente acadêmico. Uhum. E a partir dos anos 2010, digamos assim, né, que acho que essa chegada do queer vem nos anos 2000, ocupando as academias, né, estou contando isso, por exemplo, estou lendo Butler, acho que o primeiro texto da Butler que eu leio, pensando, né, desde um lugar mais periférico, que eu estou lendo lá em Belém, isso acho que a gente está falando de 2007, 2006. Então, se a gente pensar que em 2006, 2007 está chegando as leituras de Judith Butler, estão chegando as leituras de... A Berenice Bento escreve o Desfazendo Gente, não, Reinvenção dos Corpos. E aí a gente está vendo todo a Guacira Louro. Nossa, Guacira Louro é uma das primeiras tradutoras dos textos queer, uma das primeiras pensadoras lá no Rio Grande do Sul. Dessa teoria queer, né? O Miskolci, Richard Miskolci, em São Paulo, no estado de São Paulo, está trazendo essa discussão da teoria queer, que chega ali em 2000, no final dos anos 2000. Os anos 2010 foram anos em que todos nós, lixo urbano, né? Que todos nós, essa gama de pessoas, começamos a ler esses textos. E eles fazem muito sentido para a nossa militância, muito sentido para os processos de exclusão que a gente vai vivendo, né? E vive até hoje. Eu fico pensando, aqui no Rio, há uns 3 anos atrás, a gente foi construir o 8 de março e vivia, assim, uma disputa com as mulheres trans, que as mulheres trans saíram da construção. Aí a gente queria reivindicar que mulheres lésbicas estivessem na faixa principal, literalmente riscaram de vermelho a palavra, assim, né? Ou então, vamos chamar os movimentos de mulheres, depois os movimentos populares, os movimentos lésbicos não são movimentos de mulheres. Então, toda essa disputa que a gente tem, né? Somos mulheres, não somos mulheres, né? Pensando Monique Wittig, que é uma importante autora lésbica que diz assim, né? As lésbicas não somos mulheres. Nem economicamente, nem politicamente, e nem queremos ser, né? Quando ela discute essa ideia do pensamento hétero. Então, toda essa leitura nos provoca imensamente, mas também, né, se eu for pensar assim, a leitura de Preciado é a leitura de textos com uma quantidade de informações e com uma capacidade de um corpo que parece poder ocupar muitos lugares. E esse corpo que pode ocupar muitos lugares, ele é um corpo muito caracteristicamente branco, muito caracteristicamente europeu, muito caracteristicamente rico, né? As nossas histórias, elas são do cu mesmo, elas são histórias de quem senta a bunda para resolver alguma coisa na vida. São histórias de uma outra experiência de pessoas que detêm um outro tipo de capital. E a partir disso, né, e muito do movimento pós-pornô no Brasil e na América Latina, começa a se discutir essa ideia de um movimento queer. Eu gosto sempre, quando eu falo do queer, existe um texto da Tatiana Nascimento, que para mim é um dos textos mais preciosos de formulação teórica sobre essa discussão, que se chama Aquilombamento Queer. Acho que é isso. Tatiana Nascimento. Quem puder buscar, assim, acho que ela é uma grande referência. Tatiana é uma criadora do Islã das Minas, é uma poeta brasiliense, uma poeta, uma editora, uma teórica, uma cantora. Agora ela está lançando uma pessoa assim de muitos talentos. E Tatiana, e uma tradutora. Acho que talvez esse seja o lugar dela mais tradutora de Glória Zaldúa. Tatiana Nascimento é um fenômeno. E ela tem uma discussão super bonita, super importante, que ela pensa nessa ideia do aquilombamento queer. Como é que é, né? E que traz também essas questões. Por exemplo, a gente entrevistou em Brejeiras a dona Neuza das Dores, que é um dos grandes nomes da história do movimento lésbico no Brasil. E dona Neuza conta, por exemplo, dona Neuza hoje deve estar com 80 anos, acho que sim.
sim, acho que é isso. Dona Neuza conta da dificuldade de participar do movimento negro, das mulheres negras, Uhum. porque não conseguia discutir lesbianidade, não conseguia participar dos movimentos feministas, dos movimentos LGBTs, porque tinha uma marcação muito forte de branquitude, e Uhum. de como que essa construção desse saber, né, desse importante saber rebelde, né, contranormativo, é difícil ir buscando as erupções disso. Então, essa ideia da Tatiana de aquilombamento queer me parece uma ideia muito potente do ponto de vista da prática política, da prática militante e da prática teórica, né? E da construção teórica. Você até estava falando, né? Teoria queer, parece que, né, traz essa só o acadêmico da história, né? Do conceito abstrato, né? E a vida, né, se impondo aí, né? Os não lugares, né? Forçando a pensar outros modos até de subjetividade, né? Então, acho que essa, é, se a gente for pensar, né, que Paul, eu costumo dizer isso, né, que Paul, ele produz um, uma autobiografia multitudinária de enfrentamento dos poderes. Acho que esse é o método dele de trabalho, né? Muitos dos textos dele são autobiográficos, partem de experiência. Ele traz o corpo dele como um corpo que faz parte de uma multidão, né? Não é o corpo dele apenas, é o corpo das pessoas trans, é o corpo das sapatonas, é o corpo de pessoas que são dissidentes do que ele chama de sexo, da sexopolítica, né? Dessa política que incide sobre o sexo, que diz onde mulheres podem ir, onde homens podem ir, o que, que a gente faz com cada parte do corpo, quais são os órgãos que são os reprodutivos, quais são os órgãos que são os sexuais, e como quais são os fluxos de imagem e de não só de imagem, mas também desse fluxo farmaco, né, das substâncias corporais que vão, né, como é que a gente transporta hormônios, como é que a gente transporta é, psicotrópicos, como é que, né, essa ideia dele do junk, né, uma sociedade muito junk, com muita adicção a substâncias. Então, ele pensa esse corpo a partir disso numa proposta, sempre, né? Paul tem uma estrutura de texto que é muito interessante. Ele traz aspectos históricos de determinado tema, ele identifica um problema, identifica como que o poder incide sobre esse problema de maneira muito concreta, né? Desde como é que o Candy Crush está produzindo subjetividade, né? Que é um texto, por exemplo, que ele escreve no um apartamento em Urano, e termina sempre com uma ficção viva revolucionária. Né? Ele sempre faz uma proposta, assim. Não tem um texto de Poe que você termine para baixo. Os textos dele terminam para cima. Assim. Ele escreve um texto, inclusive, na pandemia, quando ele está com Covid, que se chama Aprendendo com o Vírus, em que ele vai lá e traz começa com o Foucault, discute todo como é que o Foucault, a partir desse lugar do HIV, né? Ele está discutindo epidemias. Como é que o Foucault saca que toda política tem, né? Toda política nesse Estado moderno tem como centralidade uma incisão sobre o corpo, né? Uma política de corpo. E aí ele vai pensando sobre essas técnicas governamentais biopolíticas, como é que elas se estendem numa rede de poder que estende, que não é só sobre uma esfera legal ou sobre uma esfera punitiva, mas que se torna uma construção normativa, né? Que Paul vai chamar isso de somatopolítica. E aí ele termina. Eu vi que o Guilherme Jacques está aqui e a gente estava brincando disso no filme, né? Que ele termina sempre com uma proposta de um novo mundo. Assim, uma proposta prática. Nunca é uma proposta ideal. Se tem uma coisa que Poe é um filósofo materialista. Né? Tudo que Poe fala, tudo que Poe pensa, tudo que Poe anuncia é sempre de um ponto de vista muito concreto. E aí, estou contando essa conversa com o Guilherme Jacques, que ele foi assistir o filme antes de mim, eu disse, espera eu assistir o filme que depois a gente conversa. Ele me disse, sabe qual foi a minha cena preferida do filme? E aí eu brinco, será que foi a cena da operação, que ele mostra como é que a gente faz uma operação num corpo trans? E ele pega o livro do Orlando
e vai e recorta o livro. Aí posso dar spoiler? Vou dar spoiler. E corta o livro e vai colocando outras imagens, né, de outros Orlandos. E foi a minha cena preferida do filme. E aí ele disse, não, a minha cena preferida do filme é a cena final em que uma juíza dá passaporte para uma porção de pessoas trans que estão numa audiência, e esses passaportes conferem a essas pessoas a possibilidade de não ter nenhum sexo assinalado no seu documento e de não ter nenhuma restrição de transitar por nenhum território desse mundo. Então, essa proposição muito concreta, né? Muito concreta, é uma questão de passaporte, é uma questão de papel, é uma questão de... Essas proposições muito concretas, que são tecnologias vivas, né? Que são ficções vivas de um outro mundo, de uma outra proposta, né? De sabotagem, de pirataria desse poder instituído que a gente está vivendo, estrutura quase todo o pensamento de Poe. Acho que eu não saberia hoje dizer uma obra, um texto de Poe que não termine assim. Mesmo textos, por exemplo, Poe escreve um texto super interessante de um apartamento urano que se chama Valentine's Day, eu acho. Que ele conta sobre o término dele com Virginia Despentes, que foi uma companheira dele. Ele e Virginia foram casados acho que uns 10 anos, talvez. E aí eles se separam e aí ele fala assim, o amor não supera as estatísticas, né? Ele tá malzão, terminou um casamento com uma pessoa incrível, né? Virginia é uma pessoa incrível, uma puta escritora, né? Tem diretora, enfim, aparece no filme, inclusive aparece no apartamento, no Orlando, minha biografia. E aí o Paul conta, né, desse fato, assim, que ele está apavorado, que o amor não supera as estatísticas, é isso mesmo, os casais se separam em tantos anos e tal, né? Mas mesmo esse texto, ele termina, né, com uma proposta, então, de outras relações, de outros... Acho que Paul tem essa proposta, né, muito concreta, de que um outro mundo é possível. E que esse mundo que é possível não é da ordem do futuro, ele é da ordem do presente. Ele é uma prática que você precisa começar a fazer agora. Não tem a ver com todos os momentos da tua vida presente. Né? Não considero Paul um filósofo idealista, como dizia, né? Ele é um filósofo extremamente materialista e que se interessa muito pela concretude da vida, né? Se a gente for pensar, por exemplo, em Pornotopia, que é um livro que ele faz um estudo profundo, talvez seja um livro dele que não é uma autobiografia, né? Ele faz uma biografia do, do editor da Playboy, né? Do dono da Playboy, e o sujeito principal dali do livro não é ele. E ele é uma pessoa extremamente, né? Paul conta que quando ele chega nos Estados Unidos, ele chega apaixonadíssimo pelos textos da Butler. E ele está pensando sobre a performatividade de gênero, né? O que é isso desses nossos comportamentos repetidos que vão construindo feminilidade, masculinidade, aquilo que é o natural, aquilo que é a paródia. E aí ele diz que ele vai estudar no departamento de arquitetura e chega lá e diz assim, então, porque gênero é uma construção social. E as pessoas da arquitetura olham para ele e dizem assim, mas é uma construção feita de quê? Arquitetura, qual é a materialidade dessa construção? E a obra dele é sobre a materialidade dessa construção, né? Ou é tem um trabalho importante de análise da arquitetura, como um grande leitor de Foucault, né? Vamos dizer que ele é muito uma pessoa que tem uma inspiração importantíssima em Foucault. Mas, para além da arquitetura, ele se interessa pelo microprostético, né? Ele se interessa pelos hormônios, pelas pílulas, pelo farmaco, né? Ele constrói, ele cunha esse termo chamado capitalismo farmacopornográfico. Ele fala que se tem uma coisa que caracteriza esse capitalismo pós-fordista é que o principal
produto desse capitalismo é o corpo, do ponto de vista da sua imagem, né? Então a gente não vende amaciante hoje sem ter uma mulher bonita ali, bem penteada, dizendo, né? Isso aqui é um amaciante e aí no amaciante vai vir autoestima escrito. Então tem um lugar pornográfico nesse sentido de que o tempo todo tem uma imagem do corpo sendo vendida e apelando para o nosso desejo, apelando, né? Construindo esse lugar masturbatório de que a gente está o tempo todo precisando, né, satisfazer com desejos muito flácidos, e ao mesmo tempo um fluxo importantíssimo de construído por essa indústria do fármaco, né, que também é essa ideia, né. Então a gente hoje tem os humores num catálogo da Bayer, né. A gente tem as possibilidades de gênero vendidas nas academias de ginástica, né? Tá aí o povo usando um hormônio, outro, não sei o quê, um aminoácido, outro, em busca da construção desse corpo que também é repetidamente mostrado e construído, e desenhado, e fotografado, e passado no Photoshop. Então, esse capitalismo, ele é um capitalismo que o tempo todo a gente está produzindo e consumindo farmacopoder, né? Super Portanto, perdão, vai lá nele. Não, é super complexo, né? Eu queria perguntar para você assim, né? Tudo que vai, né, e permite que se construa um corpo, a gente pode dizer isso? Estou ouvindo isso assim de você, né? Eu acho, né? Tudo isso que quando você fala do farmaco, do hormônio, né, na obra do Paul, que ele, né, uma construção de quê? E aí ele aborda o material da coisa, né? Quer dizer, a gente pode dizer que na obra do Paul, tudo que interessa a construir um corpo é algo importante, né? Enfim, não sei. E aí eu fico pensando nessa coisa da performatividade de gênero, né? Queria te ouvir um pouco assim sobre o contraponto, né? Como é que ele tá então todo em love aí pela Butler e, né? Enfim, E vai, né? Ele chega em love pela Butler, ele conta isso, né? Que ele chega em love pela Butler. E até hoje, né? Acho que. Aí eu li um texto dele hoje, ontem, não sei o que era para Butler, assim. Ele tem um carinho absurdo, né? Butler é mais velha que ele tem um respeito absurdo por ela. Existe uma entrevista deles dois juntos muito boa, que é a política da identidade. Ai, eu esqueci, eu sou péssima com título para dar, para lembrar, mas é alguma coisa assim. A vida não é uma identidade, a vida precisa transcender a identidade, alguma coisa assim. É uma entrevista em uma revista francesa, mas que é Tetu, mas que é traduzida para o português. Mas ele tem esse enamoramento pela Butler, sem dúvida, pela obra dela, mas ele conta isso, né? Que ele vem de uma outra geração, em que a geração dele, a construção das transidentidades não passam apenas por uma repetição, né? Apenas não, mas não são da ordem de uma repetição do corpo, né? Não é só isso, assim, você ir no baile do Vogue e ficar pensando os movimentos e tal, como é que você faz o feminino, como é que você faz o masculino, como é que você se torna a capa da Vogue, né? Não é apenas sobre isso, porque esse é o movimento trans que Butler conhece, esse é o movimento sapatão, esse é o movimento dissidente de gênero, esse é o movimento queer que a Butler conhece. E aí Preciado diz assim, a minha geração constrói todo esse processo a partir também do uso de substâncias. Então, a gente usa hormônio também. A gente pirateia, a gente pega aquilo que foi construído para domesticar as feminilidades, digamos assim, a pílula anticoncepcional, e a gente começa a sacar que isso pode piratear as feminilidades também. Portanto, né, quando ele constrói, né, em 2012, Paul faz um seminário, um seminário de vários encontros no Museu Reina Sofia, em Madrid, que ele chama de Somateca, apresentação
é um programa de práticas críticas, né? Que ele diz assim, vamos discutir, vamos trazer essa ideia de somateca, né? Desse corpo-arquivo, não só para esboçar uma gramática da dominação, mas, sobretudo, para entender como as minorias sexuais e somáticas, cujo estatuto de humano e a sua condição de cidadania têm sido postos em questão, podem elaborar o que a feminista Sheila Sandoval chamou de tecnologias opositivas do poder, com a capacidade de formar agenciamento coletivo que resistam ao controle e à normalização. Então, toda essa investigação sobre como é que se controla o corpo a partir dos lugares de gênero, né? Como é que a gente controla quem que a gente vai amar, como é que a gente vai distribuir amor, como é que a gente vai distribuir dinheiro, como é que a gente vai distribuir trabalho, como é que a gente vai distribuir consumo, todas essas distribuições, né? Como é que quem vai usar que banheiro, onde se pode, né? Essa ideia, ele tem um texto super interessante que é mijar, cagar, mear, cagar. Questões sobre, né, assim, então, todo esse controle do corpo, que passa por uma divisão sexual do trabalho, do amor, né, tudo isso, né, etária, né, quem é que envelhece, quem que não envelhece, quem que pode ter cabelo branco, quem não pode ter cabelo branco, toda essa construção de normatização dos corpos, ela pode ser pirateada, ela é hackeada todos os dias, como estratégia de sobrevivência de uma porção de pessoas. E essa pirataria e esse hackeamento, que muitas vezes foi visto dentro do feminismo, dentro da psicologia, dentro das literaturas médicas, como um aprisionamento, né? Eu sou um homem aprisionado num corpo de mulher, eu sou uma mulher aprisionada num corpo de homem, né? Os uranistas, não é à toa que eles chamam de departamento urano, né? Então, todas essas práticas que são controladas, né? Que são perseguidas, que são catalogadas, né? Que vão compondo uma taxonomia, todas essas práticas, existe uma porção de gente que está infringindo elas e que não está vivendo uma miséria humana por isso. Porque essa é a construção que vai se fazendo também dos nossos corpos e das nossas práticas sexuais e amorosas. Né? Assim, eu sou tão normal, eu sou casada com uma mulher e o meu casamento, né? Minha mulher maravilhosa, Cris, eu vi que minha sogra tá aí, Maria Cristina. Eu sou casada com uma mulher e o meu casamento é igual ao de um casal hétero. Não, não é. Eu casei com uma mulher porque eu não queria um casamento igual a um casamento hétero, né? Então, a partir daí, a partir da ideia de que as nossas identidades possibilitam um lugar de rebeldia, um lugar de dissidência da norma. E aí, né, eu diria com a Hildex Spinoza, né, que ela diz assim, ser lésbica não é em si revolucionário, mas pode ser, né? Então, ser uma pessoa trans não é em si revolucionário, mas tem tudo para ser. Porque quando você chega num lugar, tem alguma coisa que as pessoas já não sabem. Desde o lugar de como te cumprimentar. Se elas te dão 2 beijinhos, se elas estendem a mão, como que elas te nomeiam, como que elas te tratam. Causa uma convulsão na língua, nos códigos corporais, na arquitetura. Então, todo esse lugar que dissidente, que de alguma forma foi sendo construído na literatura como uma coisa assim, que pena que essas pessoas são assim, mas veja, elas podem ser consideradas normais. O movimento queer vai dizendo assim, a gente não quer ser normal. O que a gente quer é um outro mundo. Né? E aí o último livro que Paul lançou e que vai ser, acho que a Companhia das Letras vai já está em pré-venda, vai ser lançado agora esse mês, é o Disforia Mundo. Justamente, são textos que ele escreve durante a pandemia. É um livrão, pelo que eu entendi, tem 500 e poucas páginas. E ele é um livrão em que ele está propondo assim, a vida inteira disseram que o meu corpo era disfórico, que quem tem disforia sou eu. Mas veja bem, meu bem, olha a disforia mundo que a gente está vivendo. Olha que corpos estranhos, bizarros, olha que alma que não cabe em corpo, olha isso aqui.
Então, tô supondo, né, a partir de coisas que eu li, que ele escreveu durante a pandemia, e a partir desse título bonito, que é Disforia Mundo. Uhum. Então, é a gente poder reivindicar esse lugar de não normalidade, esse lugar, né, quando ele diz, eu sou o monstro que vos fala, né, e inclusive convoca o Kafka, né, que diz assim, o mestre da metamorfose, para falar comigo, né, quando ele diz assim, eu sou um monstro, é a partir desse lugar de o que eu reivindico não é normalidade. O que eu reivindico é um outro mundo. Porque a normalidade é violenta, mata, fere, corta, recorta. Muitas e muitas ficções vivas, muitas e muitas pulsações. E não apenas, né, a do ser humano, ou melhor, em nome da construção daqueles que são humanos, né? Do Estatuto de Humanidade, do Estatuto de Cidadania, muita gente vai ficando de fora. Eu queria, eu sei que a gente já está chegando quase no fim do nosso encontro de hoje. Eu Então, queria ler só posso ler falar um uma coisa. Com pedacinho? certeza. Você vai trazer só para colocar que infelizmente a gente tem 7 minutinhos que o Instagram dá 1 hora, mas só para situar o tempo mesmo, que a Letícia me lembrou aqui. Eu, Aham, diga. eu vou ler um pedacinho, né, de texto junk, né, que ele diz assim: desde o princípio do século XX até hoje, o processo de imaginação e conceituação e produção técnica dos hormônios foi levado a cabo com animais e, secundariamente, com cobaias humanas, procedentes, em geral, das instituições de reclusão disciplinares, o exército, as prisões, o hospital psiquiátrico, a escola, etc. Ou das populações colonizadas, cuja soberania biopolítica está sujeita ao domínio colonial, político ou econômico exterior. Os corpos dos ratos, dos coelhos, das galinhas, dos touros, dos porcos e daqueles chamados infra-humanos, como os negros, os loucos, os maricas e os criminosos. Então, né, desde o início do século XX, é nesses corpos que se faz as testagens, as cobaias, Uhum. né, para se construir essa questão hormonal. Eles assim, nosso modelo de gênero, não só como modelos conceituais, mas como materializações químicas, são plataformas tecnovivas que se reproduzem na encruzilhada entre o humano e o animal. Mais ainda, o humano e o animal são ficções somáticas, produtos tecnobioculturais de práticas de materialização discursiva, que ao mesmo tempo nos unem e nos separam. Por que eu queria terminar com isso? Porque eu acho que o que o Paul planteia é justamente a gente poder entender que essa construção de feminilidade e masculinidade normais, que a gente, inclusive, construiu toda um arsenal de próteses microscópicas, né, biomoleculares, para se garantir essa normalidade, ela é à custa de cobaias humanas, infra-humanas e animais. Então, é você sair dessa ideia da cobaia, né? E ele escreve a partir dessa ideia de vamos ser autocobaias das nossas teorias. Vamos fazer que esses nossos corpos, que a vida inteira foram cobaias, possam eles produzir o saber a partir dessa experiência corporal e não mais apenas ser extraídos o saber. Então, a proposta passa por aí. E Uhum. acho que é esse o convite para o curso que a gente vai levar a cabo, né, nele no próximo Ah, mês, às quintas-feiras. Quer contar um pouco mais? Vamos. não, eu queria. Não, eu fiquei com muitas questões aqui, né? Dava pra gente conversar aqui muito tempo. Eu queria, por exemplo, te ouvir, né? Você é psicanalista e o monstro que vos fala falou, né, disso lá para um monte de psicanalista, assim. Queria saber o que que você pensa disso, por exemplo. Enfim, muitas coisas que o tempo não deixa, mas porque a gente começou a discutir
tudo que leva para aí, né? Para essas questões. Muito interessante te ouvir, Luiz, assim, pelo teu percurso, pela tua experiência, né? Esse encontro com o Paul, né? Mas não só com o Paul, com a obra, né? E com aquilo que, de alguma forma, né? Tu leste lá na obra dele e reconheceu em ti, né? Então, acho que isso já é revolução, né? Quando a gente desloca alguma coisa em nós, né? E questiona o que que é o nosso próprio normal, né? Que cobaia que a gente está sendo, né? Sei lá, alguma coisa assim. Mas bom, todas essas questões, né? Acho que vão estar, né? Um pouco contempladas no curso, né? Diálogos, né? Com a obra do Paul Preciado, né? Diálogos com arte, política e identidade, que vai acontecer, gente, aqui pela Casa Plural, né? Nos dias 9, 16 e 23, se eu não me engano, são essas quintas, né? De novembro. E que a queridíssima Luísa Escher Furtado, mais conhecida como Luísa Tapajós, Tapajós do Rio Tapajós, porque ela é lá de Santarém, do Pará, como eu, minha conterrânea. Então, estou muito feliz aqui de ouvir, né, você, e estou super curiosa esperando para o curso que vai acontecer também pela Casa Plural. Queria agradecer imensamente você e todo mundo que está aqui ouvindo, né, a Luiz, gente. o pessoal perguntou aqui, pelo que eu li, se a live vai ficar gravada. A live vai ficar gravada. A gente vai colocar aqui no Instagram, provavelmente, aonde ela vai. Se eu não me engano, a gente vai colocar no YouTube, né, Letícia e Roberta, se vocês estiverem ouvindo. Mas acho que é isso. A gente vai passar a informação aqui pelo nosso perfil da Casa Plural. Que vocês, por favor, sigam a gente. Vamos lá, compartilha, comenta. A inscrição para o curso que a Luísa vai ministrar sobre a obra, né, vastíssima, pirata, hacker, terrorista do Paul Preciado. E para falar das construções de subjetividade, né, enfim, as questões importantes aí para o campo psi, esse diálogo possível ou impossível com a psicanálise, com outras áreas psis também, né, como é que é isso, o que né, eu fiquei mais, eu acho assim, Luísa, com esse ponto do concreto, do material, né, com o que está acontecendo agora. Você falou do Paul, outra geração que não é a da Butler, né? E as outras gerações que a gente tem nesse momento, né? O que elas estão criando e revolucionando e pirateando, né? Enfim, mas a gente vai ver isso no curso. Vocês podem se inscrever, o link está na nossa bio. E muito bom estar com vocês. Muito obrigada pelo convite, gente. Um abraço forte. Obrigada pela escuta, né? Eu vi que tanta gente bonita passou por aqui hoje. Bom, Meli, muito obrigada pelo convite, querida. Beijo grande e até a próxima quinta. Não, até a outra quinta, né? Em dia 9, novembro. dia 9. É, Até dia lá, 9. muito obrigada, pessoal. Casa Tchau, Plural, muito tchau. feliz aqui com vocês. Tchau, tchau. Beijo.